Às vezes o Senhor não fala conosco porque não nos colocamos na posição e nem temos a postura que é necessária ter para receber e para ouvir aquilo que Ele tem para nos falar. Porque Deus até fala, mas Deus não fala com quem anda de todo jeito. Deus até revela, mas Deus não se revela para quem anda de todo jeito, para quem não tem postura, para quem não tem comportamento, para quem está prostrado, para quem não levanta. Deus não entrega a palavra para quem quer viver no chão, para quem quer viver prostrado. Mas se Ele tem algo a te entregar e a te revelar, a primeira coisa que Ele vai fazer é te tirar da tua zona de conforto e dizer: te posiciona, te levanta, ou desce de madrugada para que eu fale contigo. Deus exige de mim, de você, uma postura para receber aquilo que Ele quer nos comunicar. Jeremias capítulo 18, a partir do verso 1, se podemos ler o texto, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na sua mão, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Você diz amém por esta palavra? Tome o seu assento, faça isso adorando ao Senhor. Deixa a sua Bíblia aberta. Vamos meditar um pouco na palavra. Querida igreja, o texto que lemos esta noite é um texto bastante conhecido pelos irmãos e vai fazer menção a um dos episódios que aconteceu quando o profeta Jeremias exercia o seu ofício como profeta levantado por Deus para a nação de Israel. Este livro de Jeremias foi escrito com o propósito de exortar Israel e convencê-los a abandonar os seus maus caminhos, os seus pecados, e se voltarem para os pés e para a presença do Senhor. Nos primeiros capítulos que abrem este livro, Deus faz questão de demonstrar a sua soberania sobre a escolha que estabeleceu sobre a vida de Jeremias. E esta escolha se fez quando ele ainda era uma massa informe no ventre da sua mãe. Pois em palavra que assegurava a sua chamada e a sua escolha, Deus falou com Jeremias e disse: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu já tinha te escolhido e já tinha te separado para algo específico. Quando Deus se revela para Jeremias desta forma, dizendo que antes que ele tivesse forma, Deus está dizendo: Jeremias, a minha escolha sobre a sua vida nunca dependeu do que você tem, do que você faz, da sua habilidade, do seu conhecimento, dos seus recursos. Mas quando você ainda não tinha forma, quando você ainda não sabia de nada, a minha escolha já estava determinada sobre a sua vida. O que Deus estava dizendo ao profeta era algo simples.
Jeremias, eu não dependo do que você tem para fazer o que eu quero. Eu não dependo do que você sabe para lhe usar como eu quero. Mas antes que você tivesse qualquer coisa que justificasse a minha escolha sobre a tua vida, eu já tinha te escolhido e te separado para algo específico. É como se Deus estivesse dizendo ao profeta: meu é o querer e meu é o efetuar também. Eu faço com quem quero, na hora que quero, do jeito que quero, na circunstância que eu quero. Oh, meu irmão, se eu fosse você, eu adorava com vontade, porque Ele te escolheu. Eu não sei se você tem coragem de confortar esse irmão que está do teu lado. Diz a ele: você é a escolha de Deus. Fala para ela: você é a escolha de Deus. É desse jeito mesmo, na pouca força, às vezes na falta de habilidade. Ele te trouxe aqui esta noite para te dizer: eu escolhi você, eu escolhi você, eu escolhi você. Deus se revela ao profeta desta forma. E quando Jeremias é levantado para profetizar dentro da nação de Israel, a Bíblia vai deixar clara que o povo estava inserido em um contexto terrível de idolatria. Quando Jeremias é levantado para profetizar, ele faz isso em um período de extrema idolatria dentro de Israel. Ele tem a oportunidade de profetizar para 5 reis que reinavam sobre Judá, mas que estavam distanciados da presença e do caminho do Senhor. Por 40 anos Jeremias profetiza. Por 40 anos ele dedicou a sua vida ao ofício do ministério de profecia. Ele falava as palavras que o Senhor colocava na sua boca. Mas quando nós lemos o livro de Jeremias, percebemos que por mais que ele falasse, por mais que exortasse, o povo não dava credibilidade à sua palavra. O povo não dava credibilidade àquilo que Deus usava para profetizar. Isto porque quando Jeremias profetizava, se levantou uma quantidade de profetas que profetizava bonança para um povo que estava distante dos caminhos do Senhor. Eram profetas convenientes que profetizavam para ser aceitos no meio da sociedade. Eram profetas convenientes que profetizavam para massagear o ego daquele que estava em um caminho distante do Senhor. Mas Jeremias é um diferencial em seu tempo, porque ele não é levantado para agradar homem, mas é levantado para entregar somente aquilo que o Senhor o mandava profetizar. Deus encheu a vida do profeta e ele profetiza. E Deus chama Jeremias no capítulo de número 2 e diz a ele: fala para a nação de Israel, pergunta se eles lembram como foi que eu os conheci. Fala para eles, Jeremias, que quando eles andavam em sua mocidade atrás de mim, eles não tinham nada, eles nem eram povo, mas eu dei a eles uma terra farta, eu dei a eles um título, eu dei a eles uma reputação. E em troca disso, que foi que o meu povo fez? Deus está conversando com o profeta e está dizendo: eles viraram as costas para mim. Deus manda Jeremias perguntar à nação de Israel: que injustiça eu fiz a vós? Assim diz o Senhor. Fala para ele, Jeremias, e fala para o meu povo: 2 coisas o meu povo fez contra mim. Primeiro, virou as costas para mim, que dei a ele o título de povo. E segundo, eles me abandonaram, deixaram de beber da minha fonte que é viva, para saciarem a sua sede em cisterna que nem sequer retém água. Mas por mais que Jeremias profetizasse essa mensagem, o povo não ouvia. No capítulo 4, Deus visita a nação de novo e manda Jeremias dizer: lava o teu coração, Israel, até
quando vocês vão caminhar por 2 caminhos. Mas o povo não ouvia a palavra. No capítulo 5, Deus denuncia o pecado de Judá. No capítulo 7, a idolatria reina no meio de Israel. No capítulo 8, os falsos profetas ganham peso, porque o povo não queria ouvir a palavra, mas queriam viver debaixo de bênção. Mas Jeremias, o arauto de Deus, permanecia de pé, firmado no compromisso e na responsabilidade da palavra. Olhe para mim. Sempre vai ter quem se vende, sempre vai ter quem faz por conveniência, sempre vai ter profeta de pix, profeta da mentira. Mas o que alegra o meu coração é que em todo tempo, em todas as gerações, sempre tem alguém comprometido com a verdade de Deus e com a sua palavra. Você compreende isso? Jeremias profetizava, mas o povo não ouvia. Ao ponto que o próprio Senhor falou com o profeta: não ora mais por esse povo, porque o pecado de Judá está escrito diante de mim com um ponteiro de ferro, e não tem ninguém que possa apagar. Deus se silencia com o povo por um determinado tempo, porque Jeremias profetizou por tanto tempo, mas a nação não ouvia as suas palavras, não abandonava os seus caminhos e continuava na sua vida de perdição. Mas quando Deus faz silêncio e alguém pensa que não há mais esperança, que o Senhor de fato desistiu de restaurar a nação de Israel, o capítulo de número 18 entra na história trazendo a esperança e mostrando o caráter misericordioso de um Deus que não desiste. Deus tinha dito: eu não vou falar mais com este povo. Deus tinha dito: eu não vou mais tratar esta nação. Fez silêncio por um período de tempo, mas no capítulo de número 18 a Bíblia vai dizer que a palavra do Senhor veio mais uma vez a Jeremias dizendo: levanta-te e desce até a casa do oleiro, e chegando lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Deus visita Jeremias e a primeira coisa que fala a ele é: levanta-te. Repita comigo esta palavra, diga: levanta-te. Com mais ímpeto, diga: levanta-te. A primeira coisa que Deus exige do profeta é uma postura. Jeremias, se levante, se coloque de pé. O mesmo que dizer: desencurve a sua coluna e ajuste ela para entender e receber o que eu preciso lhe falar. O que Deus estava dizendo ao profeta era: eu não me revelo a quem está desaposturado. Eu não me revelo a quem não tem uma postura, uma disposição de me honrar de forma nobre para ouvir e receber aquilo que eu quero lhe comunicar. Às vezes o Senhor não fala conosco porque não nos colocamos na posição e nem temos a postura que é necessária ter para receber e para ouvir aquilo que Ele tem para nos falar. Porque Deus até fala, mas Deus não fala com quem anda de todo jeito. Deus até revela, mas Deus não se revela para quem anda de todo jeito, para quem não tem postura, para quem não tem comportamento, para quem está prostrado, para quem não levanta. Deus não entrega a palavra para quem quer viver no chão, para quem quer viver prostrado. Mas se Ele tem algo a te entregar e a te revelar, a primeira coisa que Ele vai fazer
quer te tirar da tua zona de conforto e dizer: te posiciona, te levanta, ou desce de madrugada para que eu fale contigo. Deus exige de mim, de você, uma postura para receber aquilo que Ele quer nos comunicar. Avisa o irmão que está do teu lado, diz a ele: postura. Deus fala para Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. Escute isso. A olaria era uma coisa comum dentro de Israel nos dias em que Jeremias profetizava. A olaria era uma prática comum do Oriente Médio. E os estudiosos dizem que na região onde Jeremias habitava, existiam pelo menos 200 olarias naquela região. Isto porque era um ofício comum, era uma prática cotidiana. Então era muito comum em vários pontos de Israel ter uma olaria estabelecida. Mas perceba que quando Deus fala com Jeremias, a ordem é clara para que ele desça e entre. Era normal o profeta estar caminhando e passar na frente da olaria. Era normal alguém estar caminhando e ver uma olaria em funcionamento. Mas o convite de Deus para Jeremias neste momento não é para ele passar e olhar, não é para ele passar e contemplar. O convite do Senhor é: entra para ouvir o que eu tenho para te dizer. Não é só passar, não é só olhar, mas é entrar para ouvir. Perceba o que está acontecendo aqui. O Senhor falou duas coisas para Jeremias. Deus disse para ele: entra e ouve. Repita comigo para você não esquecer. Diga: entra e ouve. Agora com mais força, diga: entra e ouve. Só esse lado de cá eu quero ver a força de vocês. Digam: entra e ouve. Deixa eu ver se aqui está melhor. Diga comigo: entra. Vocês viram, né? E ouve. Os irmãos da galeria estão comigo também? Deixa eu ver se vocês têm força. Repitam comigo: entra e ouve. Todos juntos, só para a gente não esquecer. Deus falou com o profeta Jeremias e disse: perceba o que Deus quer do profeta. Deus quer que Jeremias entre na olaria e ouça. Deus não quer que Jeremias entre e fale. Deus quer que Jeremias entre e ouça. Ele não quer que o profeta entre e julgue. Ele quer que o profeta entre e ouça. Ele não quer que o profeta entre e censure. Ele quer que o profeta entre e escute. Ele não quer que o profeta entre e dê uma opinião acerca do que ele tem que fazer. Ele quer que o profeta entre calado e permaneça calado enquanto escuta o que ele tem a dizer. Deus disse a Jeremias: primeira coisa que você vai fazer, entrar. Segunda coisa que você vai fazer, ouvir. Senhor, posso falar? Não. Posso opinar? Não. Posso dar somente uma ajudinha? Não. É somente entrar e ouvir. Jeremias disse: está certo. E ele completa e diz: eu fui até a casa do oleiro e percebi algo interessante. Que quando cheguei lá, o oleiro estava trabalhando sobre as rodas. Olha que coisa interessante está acontecendo aqui. Jeremias disse que quando ele chegou na casa do oleiro, o oleiro já estava trabalhando sobre as rodas. Isto implica dizer que o oleiro não esperou Jeremias chegar para começar a trabalhar,
Mas quando ele chegou, o oleiro já estava trabalhando. Eu vou mais fundo para você entender essa palavra. É porque tem gente que pensa que o oleiro só começa a trabalhar depois que ele chega. Que o oleiro só começa a trabalhar depois que ela prega. Que o oleiro só começa a trabalhar depois que ele canta. Mas só estamos aqui esta noite porque antes de você sair de casa, o oleiro já estava trabalhando. Antes de você chegar neste ambiente, o oleiro já estava trabalhando. É porque você não viu, mas para você chegar aqui esta noite, teve que cair 1000 do teu lado, 10.000 à tua direita, mas o oleiro estava trabalhando e dizendo: nenhuma seta vai alcançar, nenhuma seta vai tocar, ela vai chegar lá. Só se você tem convicção de que o oleiro está trabalhando, eu vou deixar você adorar enquanto ele trabalha. Eu vou deixar você dar glória enquanto ele trabalha. Eu vou deixar você ser renovado enquanto ele trabalha. O oleiro já estava trabalhando. Jeremias entrou. E olha o que ele vai dizer. Que quando ele desce, quando ele entra, o oleiro já estava trabalhando sobre as rodas. O que Jeremias tinha que fazer era algo simples. Redobre a sua atenção para você entender isso. O Senhor disse: desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Jeremias diz: quando eu cheguei lá, o oleiro já estava trabalhando. Ele já estava dedicado às suas obras. O que Jeremias tinha que fazer era ver o que o oleiro fazia. Não a obra-prima, mas o que o oleiro estava fazendo como a obra-prima. Deixa eu melhorar isso aqui. Jeremias não tinha que olhar para o barro. Jeremias tinha que olhar para o que a mão do oleiro estava fazendo com o barro. Por quê? Porque o barro em si não é atraente. O barro em si não chama atenção. Mas ele não tinha que olhar para o barro. Ele tinha que olhar para a habilidade do oleiro em dar forma e contorno a algo que não é atraente e que não chama a atenção de ninguém. Ele não tinha que olhar para o barro, ele tinha que olhar para o que a mão do oleiro fazia. Porque se a gente olhar para o processo, a gente desiste, a gente vai embora. Mas se a gente olhar a forma que Deus está trabalhando, se a gente olhar a forma que Ele pega no barro, que Ele amassa o barro, que Ele dá forma, dá contorno, dá postura, que Ele vai contornando, vai trabalhando, vai levantando, e aquilo que não tinha utilidade passa a ganhar utilidade. O problema é porque a gente quer olhar para a matéria-prima, mas não é a matéria-prima que dá resultado. O que dá resultado é a mão do oleiro. O que dá resultado é os feitos da mão de Deus. Ei, se tu olhar para a pessoa, tu desiste. Mas se tu vê o que Deus está fazendo na vida da pessoa, a tua fé é outra. Se tu olhar para aquele homem hoje, tu desiste. Mas o oleiro te trouxe aqui para dizer: eu dei jeito em você, eu dei forma para você, eu coloco alguém na minha mão também. Ele ainda sabe trabalhar com aquilo que ninguém quer. Jeremias começou a observar, e olha o que ele vai dizer. Olha o que ele vai dizer. Que ele está vendo que o oleiro está dando forma ao barro. Aí ele vai dizer assim, acompanhe na sua Bíblia, acompanhe na sua Bíblia. Como vaso que ele fazia de barro, se quebrou. Na sua Bíblia também diz se quebrou. Sim. Como vaso que ele, versículo de número 4. Como vaso que ele fazia de barro, se quebrou na mão do oleiro. Tem duas coisas importantes acontecendo aqui. Primeiro, não é o oleiro que quebra o vaso.
é o vaso que se quebrou na mão do oleiro. E com isto não estou dizendo que Deus não quebra. Estou dizendo que a proposta do capítulo 18 não era quebrar. A proposta do capítulo 18 era restaurar. É por isso que aqui não é o oleiro que quebra o vaso. Aqui é o próprio vaso que resistia ao trabalho do oleiro. É o vaso que resistia ao investimento do oleiro. Era o vaso que resistia ao tempo dedicado do oleiro. Por mais que o oleiro investisse, trabalhasse, o barro resistia e se quebrava e não correspondia ao investimento e nem ao trabalho do oleiro. É isto que surpreende Jeremias. Surpreende por quê? Porque quando o barro chegava neste ponto de ser colocado na roda para ser trabalhado, ele já tinha passado por muitos processos. Escute isso. Por muitos processos. Primeiro, tinha sido retirado do barreiro. E deixa eu falar para você, os geólogos dizem que existem aproximadamente 200 tipos de barro. Mas para o serviço dentro da olaria só serve 6. E dos 6 tipos que vai ser trabalhado na olaria, só um serve para ser vaso. O restante vai ser telha e tijolo. Então, o oleiro tirava o barro do barreiro, encontrava ele em uma multidão, colocava em uma bacia com água para descansar, peneirava, pisava, coava, colocava em um estante para o vapor sair, para as bolhas de ar sair. E depois de todo esse investimento, este barro que já foi trabalhado, era colocado na roda para receber o contorno e a forma que o oleiro desejava. Quando o barro chegava neste ponto de trabalho, ele tinha que corresponder 100%. Mas olha o que Jeremias vai dizer: o vaso quebrava, o oleiro levantava, ele quebrava, o oleiro investia, ele quebrava, o oleiro trabalhava, ele quebrava. O que surpreende Jeremias não é o fato do vaso quebrar. O que surpreende ele é o oleiro querer continuar trabalhando naquele. Aleluia. O que surpreende ele é exatamente isso. Não é o vaso quebrar, é o oleiro continuar trabalhando mesmo naquele barro que não corresponde ao seu investimento. O que é que era normal? Uma vez que o barro quebrava, resistia, o oleiro pegava, jogava fora e pegava uma outra massa, colocava na roda e começava a trabalhar. Mas Jeremias está dizendo, era o vaso quebrando e o oleiro tentando. Era o vaso desfazendo e o oleiro refazendo. E Jeremias está observando e não está entendendo. Por que é que ele não joga fora? Olha o arsenal da estante dele, como está cheio. Tem barro melhor, tem barro que corresponde. Mas por que é que ele insiste tanto em trabalhar nesse que está na roda? Oh, meu irmão, é por isso que Deus levou Jeremias para dentro da casa do oleiro e disse: fica calado, só observa, porque só quem tem misericórdia de mim, misericórdia de você, é aquele que está trabalhando na minha e na tua vida. Alegre a sua alma esta noite, porque o teu oleiro te trouxe aqui para dizer: tu não corresponde, mas eu vou continuar trabalhando na tua vida. Tu está fugindo da minha chamada, mas eu vou continuar trabalhando na tua vida. Tu está querendo correr, mas eu vou continuar trabalhando na tua vida, na tua vida. Ele diz, como o vaso que ele fazia se quebrava. Olha o que o texto diz: tornou
a fazer dele outro vaso, conforme o que parecia bem aos seus olhos. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. O plano que Deus tinha para este vaso, que representava a nação de Israel, era tornar dele algo de honra, porque os vasos neste tempo eram utilizados para colocar leite, para colocar água, para colocar vinho. Eram usos nobres que eram atribuídos aos vasos. Mas a Bíblia diz que por causa da ruindade de Israel, por causa da sua resistência, tornou a fazer daquele mesmo barro, daquela mesma massa, outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos. No texto original, este outro vaso é um vaso menor, ou seja, uma botija. Era o mesmo formato de um vaso, mas em um tamanho um pouco menor. E o uso da botija era para colocar-se azeite dentro. Por ser de pequena estatura, ela era utilizada como reservatório de azeite. É por isso que aquela viúva do capítulo 4, ela diz: ainda tem um pouquinho de azeite na minha botija, porque era um vaso menor que era usado para isso. Mas olha o que está acontecendo aqui. Deus mudou o formato, mas não desistiu do projeto. Deus mudou o formato, mas não desistiu de utilizar-se de Israel de alguma forma. Deixa eu liberar uma palavra de Deus para a tua vida esta noite. Às vezes, o tempo acaba nos desfavorecendo, por causa da nossa própria resistência, aquilo que o Senhor tem reservado para a nossa vida. Mas nesta noite o Senhor te trouxe aqui para te dizer: eu mudo o formato, mas não desisto do projeto. Eu mudo o formato, mas não desisto de você. Eu mudo o formato, mas não abro mão daquilo que falei sobre a tua vida. Você acredita nisso? Que Deus está modificando o formato, mas não está desistindo do projeto. Não está desistindo de você. Alguém já teria desistido, você já teria desistido, o homem já teria desistido, mas o Senhor te trouxe aqui para te dizer: eu não desisto de você. Vai ser recipiente da minha glória. Eu me utilizarei da tua vida. Olhe para mim. Ainda tem tempo, ainda tem jeito, ainda tem esperança. Você ainda vai ser muito usado por Deus nesta terra, porque o oleiro por excelência está na casa e está dizendo: está na minha olaria, eu estou trabalhando, estou fazendo algo novo em você, estou fazendo algo novo em você. Será que alguém está sentindo o toque do oleiro esta noite? Será que alguém está sentindo novidade do oleiro esta noite? Jeremias diz que quando ele termina de ver o oleiro trabalhando, o Senhor olhou para ele e disse: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor. Acompanhe isso na sua Bíblia, no verso de número 6 do capítulo 18. Assim diz o Senhor: eis que como barro. Na sua Bíblia também diz barro. Eis que como barro. Ele não diz eis que como vaso, mas ele diz: eis que
como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Olha o que está acontecendo aqui. Deus está dizendo: na minha mão você não é vaso. Na minha mão você é barro. Mas Senhor, eu sou grande. É barro. Mas eu prego em todo canto. Tá certo, barro. Mas eu canto com excelência. Muito bem, barro cantador. Mas eu sou pastor de uma grande regional. Sim, pastor, que é barro na minha mão. Mas eu sou um obreiro renomado. Na minha mão você é barro. Mas a minha conta do Instagram tem 2 milhões de seguidores. Ainda assim, barro muito seguido na terra. Você é barro. Mas eu sou famoso. A minha agenda é nacional e internacional. Na minha mão você é barro. Você é cinza. Você é pó. Grande. Grande é Deus. Grande é Deus. Grande é Deus, grande é Deus. Pode pregar muito, mas é barro. Pode cantar muito, mas é barro. Pode revelar até o CPF, mas ainda é barro. Só quem reconhece a dependência do oleiro, só quem entende que é barro, se coloca de pé, mas se coloca de pé adorando. Se coloca de pé, mas se coloca de pé na presença. Só quem é barro vai adorar. Só quem está disponível ao trabalhar do oleiro vai. Me escute. Me escute. Se for vaso na mão do oleiro, ele quebra. Porque para receber o título de vaso, tinha que estar totalmente pronto e ter passado pela fornalha. Porque vaso não tem como o oleiro desfazer. Porque o barro, depois de cozido no forno, a alta temperatura, ele não serve para ser desfeito. É por isso que nos capítulos mais à frente, Deus manda Jeremias pegar uma botija e quebrar na porta da cidade. Porque o vaso, depois que feito, ele é usado, ele é quebrado e jogado fora. É por isso que na mão do oleiro ele não diz assim: vocês é vaso. Porque se for vaso não tem como trabalhar mais. Se for vaso e não corresponder, ele quebra e joga fora para ser pisado. Mas ele olha para Israel em sua fraqueza e em sua limitação e diz: se for vaso não tem como eu fazer mais nada. Mas se for barro, pergunta a teu irmão, pergunta a ele: tu é vaso ou barro? Vê se ele está com cara de que é vaso, ou se ele está com cara e entende que é um barro. Mas eu tenho 50 anos de crente, irmã. Tu é barro. Porque a olaria esconde muita coisa. Vez ou outra a gente quebra mesmo, irmão. A gente se desfaz na mão do oleiro. A gente não acorda tão crente como deveria acordar. Mas se for barro, o oleiro já começa a trabalhar, a preparar a roda. Já começa a pisar, a roda começa a trabalhar. Aí ele pega você, todo quebrado, desmontado, e começa a contornar, começa a dar forma. A olaria esconde muita coisa. Porque só o oleiro sabe quantas vezes a gente se desfez e se quebrou. E por que estamos aqui esta noite? Porque a gente até quebrou, mas quebrou na mão do oleiro.
E quando quebra na mão dele, ele refaz, ele restaura, ele levanta, ele renova, ele enche. Ergue a sua. Elevará. Eu sinto o trabalhar de Deus esta noite. Eu vejo a roda dele trabalhando e ele dizendo: ainda tem jeito para você. Se ele deu jeito em mim, que era uma rebelde descompromissada, ele tem jeito para você. Deixa eu te dizer, aquele menino está na mão do oleiro, aquele marido está na mão do oleiro, aquela esposa está na mão do oleiro, porque assim como o barro na mão do oleiro, sou eu, é você, ó casa de Israel. Você recebe esta palavra? Oh, irmão, minha alma está regozijada no Senhor, porque Ele é o Deus que restaura. Ele é o Deus que restaura. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. E nunca esqueça que quando você chegar no lugar mais alto desta vida, no mais alto patamar ministerial, financeiro, o que for, ainda assim você é como um barro na mão do oleiro. Só quem é barro levanta a mão, adora, faz festa, aplaude, glorifica, porque Ele não desiste de você. Que Deus abençoe em nome de Jesus.